Como transformar a dor da perda de alguém da nossa família em uma força? Minha filha nunca teve problema nenhum de saúde, né? As duas únicas vezes que ela precisou ir para o hospital foi quando ela nasceu e quando ela faleceu. E eu acho que o mais chocante da vida de alguém que perde alguém é que tem dia que você olha na janela e a vida de todo mundo anda e a sua não. Não passava de um sonho no papel. Eu já entrevistei pessoas aqui no momento que eu estava triste, às vezes me sentindo perseguida, humilhada, às vezes feliz, confusa. Mas hoje eu tô sentindo algo bem diferente de tudo que eu já senti. E aí, durante a entrevista, vocês vão entender o porquê. O Pod Families, como muitos de vocês já sabem, tem um propósito, que é de chegar na vida das famílias e ajudar de alguma maneira. Como? Trazendo pessoas aqui, que são pessoas que já viveram muitas experiências e que vão trazer essas experiências. Elas vão trazer um conhecimento que não é um conhecimento adquirido num livro. Ah, eu li um livro e eu aprendi a ser mais feliz. Não. É realmente vivendo ali, descobrindo quais são as ferramentas internas, principalmente, que a gente pode utilizar para viver uma vida mais feliz. Hoje eu estou aqui com a Nayara. Estou muito feliz, honrada de receber a Nayara aqui. É a primeira vez que a gente se vê fisicamente, Exato. mas eu, através de uma amiga em comum, já conhecia a Nayara. Que bom. A história dela e um pedaço, né, da história dela. E eu tô bem ansiosa e bem feliz de te receber aqui. E essa oportunidade linda, primeiro para mim, né, de aprender com você, com a sua história, e depois de trazer isso para todas as famílias que assistem aqui o Pod Families. Seja bem-vinda. Muito obrigada a todos, né? Então, ó, aqui a gente faz assim, o próprio convidado, ele se apresenta. Então você fica à vontade, pode olhar para essa câmera do meio, e falar um pouquinho de quem é a Nayara. Então, a Nayara é uma mulher que descobriu uma força que não reconhecia realmente e hoje, né, eu sou mãe de 3 filhos, sou casada, tenho os meus papéis de mãe, de filha, de profissional, né, eu trabalho também em CLT, também tenho as minhas missões, que é o meu propósito, que é aquilo que eu acho que tudo na nossa vida tem um para quê, então nos meus momentos eu procuro contribuir da forma com que eu posso para o universo, para Deus, para as pessoas que estão ao meu redor. E esse é um dos motivos de estar aqui também, né, que é para propagar aquilo que a gente tem como experiência de vida. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela não parou de ser escrita, né? A gente só parou de escrever a Bíblia, né? Porque os milagres continuam acontecendo e eu considero que eu sou um milagre de estar de pé todos os dias e de poder sorrir com espontaneidade. Eu acho que essa é a Nayara, assim, a pessoa que vive realmente com realidade a dor que é natural, né? Que a gente sabe que é natural, mas que a gente nunca está preparado para ela, que é a perda, né, de alguém. Exato. Com certeza. E assim, gente, pra mim não é fácil fazer essa entrevista, porque eu sou mãe de 2 crianças também, né? E eu sempre tive muito medo de algo acontecer com os meus filhos. Eu não sei se acontece com todas as mães. Eu falo que uma das coisas que eu mais via, né, na TV é quando eu via manchetes assim de mãe que perdeu seus filhos. Eu falava, essa mulher não vive mais, né? E assim, é impossível um ser humano que perdeu algo que é tão íntimo, né? Que você sobreviver, você viver, né? Depois disso. E aí, quando eu me deparei com esse lugar, foi um susto, assim, para mim. Foi um grande baque, assim, porque naquele momento você reflete aquilo que você já viu, né? Que é as experiências, que é igual você falou. Eu não consigo imaginar, também não. Eu achava que isso é impossível, né? E hoje estar de pé é milagre. Então, era justamente essa minha pergunta, né? Eu acho que tem já muito Sim. do que você está falando. Minha primeira pergunta é se você conseguiria voltar no dia em que você recebeu a notícia que você não tinha mais a sua filha, a sua bebezinha, existindo fisicamente. O que você sentiu naquele momento? Como que foi?
Então, na verdade, eu costumo dizer que a gente tem certeza que a gente não está preparado, não estamos mesmo, assim. Mas acho que a gente precisa acreditar naquilo que a gente sente, né? Quando, né, até para entender um pouquinho, minha filha nunca teve problema nenhum de saúde, né? Minha filha, as duas únicas vezes que ela precisou ir para o hospital foi quando ela nasceu e quando ela faleceu. E eu saí da minha casa muito tranquila, porque eu fui levar a minha filha mais velha na escola e deixei a minha filha mais nova com a babá e ela estava sentada no cadeirão, almoçando. E aí ela era bem apegada a mim, e eu lembro que eu falei, não vou dar um beijo porque ela vai grudar em mim, eu tô bem no horário de almoço e vou levar ela pra escola e vou voltar. E aí quando eu voltei, na volta, isso coisa de 20 minutos, assim, pra ir e voltar. Quando eu voltei, meu marido já me ligou pedindo pra eu ir logo. Eu falei, eu tô voltando, né, tá tudo bem, eu tô indo. E aí eu percebi, né, na voz dele e tudo, e aí ele falou, né, assim, vem que aconteceu um acidente. Até então, acidente, ok, né? Eu imaginei que pudesse ter sido, sei lá, a babá caiu, alguma coisa assim, mas jamais, né, que fosse algo nesse sentido. Enfim, existiu uma banheira que foi aqueles ofurôs, né, que deu banho na minha filha mais velha. Provavelmente a minha bebê foi brincar e ela caiu de cabeça. E nesse momento ela não voltou, né? Ela não teve força porque ela tinha um aninho só. Então ela não conseguiu voltar. Isso ninguém me contou, isso é o que eu imagino e é o que eu acredito. E que, né, teve inquérito, investigações, né? Porque também sou muito, às vezes, julgada pelo fato de não ir atrás. Mas eu acredito que naquele momento existiu uma dor muito grande para mim ali, né? Quando eu cheguei, minha filha estava sendo reanimada, né? Estava sendo socorrida no meu apartamento. E naquela cena toda, eu olhei para a babá e eu não tive raiva. Eu não sentia raiva. Eu não sentia raiva, eu não sentia vontade de perguntar, eu não sentia nada. Naquele momento eu tinha certeza que era Deus que estava ali, que existia algo a mais. Porque a primeira coisa que você, quando acontece alguma coisa que você fez, o que você fez, né? Exato. Não, já tinha aqui a próxima pergunta. Porque assim, é espontâneo nosso, né? Por exemplo, se eu tenho hoje um outro bebê e às vezes a minha filha, ele escorrega e fala, filho, o que você fez? O que aconteceu? E naquele momento eu não senti esse desejo. Mas você, naquele momento, você sentiu que algo... que ela não ia voltar, ou você ainda tinha esperança? Não, pra você não questionar a moça. Então, eu na verdade, naquele momento, eu sentia que estava acontecendo alguma coisa que eu não sabia dar nome. Tá bom. Eu sentia que era alguma coisa muito espiritual que estava acontecendo ali, porque eu olhava para todas as pessoas ao meu redor e ninguém, assim, todo mundo queria de uma certa forma me acolher. O meu marido andava de um lado pro outro, assim, falava, tudo deu errado, tudo deu errado. E aí eu lembro que eu olhava aquilo tudo, eu senti uma falta de ar, eu tirei a camiseta, eu tava com um top por baixo, assim, e já vieram pessoas me ajudando, né, pra poder... Mas eu senti aquela falta de ar, de tentar entender, assimilar tudo aquilo que estava acontecendo, mas a sensação que eu tinha é que eu tinha visto a cena, assim, dela se afogando. Tanto é que ninguém falou o que tinha acontecido, só falou ela se afogou. Eu já fui no banheiro, chutei a banheira. E eu fui pra sacada e a babá tava lá, e eu olhei pra ela e eu vi a aflição dela, sabe? Nossa, assim, ela tava muito aflita. Mas no meu íntimo, eu vi ela cuidando da minha filha todos os dias. Eu sabia que ela amava a minha filha também. Sim. E aí, naquele momento, eu não senti vontade de perguntar nada. Eu só queria que alguma coisa acontecesse, que trouxesse ela ali de volta. E existiu um momento que eles falaram, o coração dela voltou. E aquele momento foi bem intenso, né? E aí eu lembro disso, assim, quando eles decidiram, a gente vai ter que levar ela pro hospital. Eu tava muito na questão da organização das coisas, assim. Então eu acho que eu não tinha muita noção do que estava acontecendo ao mesmo tempo.
eu fiquei, separa a roupinha dela, separa a chupeta, separa tudo pra poder levar. Sim, sim. E Tava aí, cuidando dela. Na verdade, naquele, era isso. exatamente, aquele momento de você cuidar do seu filho ali. E uma das coisas que mais me impacta é eu não ter podido pegar, né? Porque como ela tava com muitas pessoas, eu não podia pegar ela. Aham. E a sensação que a gente, como mãe, quer A pegar gente seu quer, filho exato. e seu filho vai voltar. Sim. Então, quando eu cheguei, ela já estava com bastante acessos e estava deitada na minha cama recebendo esse atendimento, né? E ali, essa sensação que eu tive de impulso de buscar e me tiraram, né? Porque não deixaram eu pegar. Nisso, eu já fui pra banheiro, chutei a banheira, fui pra sacada, vi a babá. Eu olhava pra ela, não sentia vontade de falar nada, eu E sentia ela falava nada. alguma coisa com você ou você não? Não, ela só olhou pra mim e ela orava, assim. Aham. E aí eu falava, eu só sentia. Era isso, assim, eu senti. Eu senti que estava acontecendo alguma coisa. Mas eu não tinha nome para aquilo. E o seu marido, ele estava lá porque ele estava na sua casa também ou ele estava fora? Ele tava na chegou minha primeiro? casa, tipo assim, no tempo que eu saí, ele chegou, porque ele é professor e ele tava dando aula. Então ele entrou num quarto que a gente tinha, que a gente fez de escritório, porque era pandemia, né? Sim. Então ele entrou naquele quarto, fechou e ele levou nosso cachorro junto. Que a gente até acha que o nosso cachorro, eles eram muito unidos, os dois, assim. Aham. E a gente até acha que ele pudesse ter feito alguma coisa, né? Tipo, ou latido, alguma coisa assim. Mas naquele momento ele tava no quarto. Então. E existiam algumas barreiras para que ela chegasse no banheiro, assim. E naquele dia nada teve. Assim, eu acho que foi uma das poucas vezes na minha vida que eu me lembro da porta do banheiro ficar aberta. Sim. Que eu me lembro que a gente tinha um portão por conta do cachorro mesmo, porque a gente trabalhava, então para não ir para lá. Então, tudo naquele dia deu acesso, né? E aí a gente pensa que afogamento é muito tempo, né, para a criança se afogar. E na verdade é muito rápido, né? Porque como eles não sabem fazer a apneia, um bebê para se afogar é muito rápido. Depois eu quis entender tudo, Sim. porque eu, como mãe eu pensava de que eu queria ter evitado sofrimento, porque eu penso, eu sempre, né, aquelas coisas que a gente pensa é que alguma vez já deve ter passado na cabeça das pessoas, assim como mãe, que, meu Deus, se acontecer isso, nem sei. É a questão de, tipo, falar, meu, se uma morte, eu acho que a morte, se ela dormindo é a melhor, morte afogado, morte queimado, deve ser absurdo e tal. Apesar de achar que hoje em dia não existe nada disso. Mas eu achava assim, eu falava, meu Deus, a minha filha sofreu, minha filha, né? Tipo assim, ela clamou pela mãe, por mais Sim. que ela não falasse, né? Mas eu busquei por conta disso. Mas naquilo tudo, eu sentia que tinha algo e que eu conseguia, no meu íntimo, ter paz. Era um absurdo, assim. Eu lembro de não entender o meu físico, sabe? O meu físico não entender o meu íntimo, porque o meu íntimo tinha paz. Eles faziam o caminho contrário. Exatamente, era o inverso. Como às vezes eu lembro que eu perguntava assim, como que eu sinto paz diante disso? Eu não conseguia entender, eu não conseguia dar nome, eu não conseguia. Eu olhava às vezes pra babá e falava, como que eu não sinto raiva dela? Sim. Por que que eu não sinto? Porque o humano quer pedir resposta. Gente, a gente vê a todo momento, tem, né, de todos os casos que a gente vê em reportagem, coisas que acontecem, todo mundo quer achar um culpado, todo mundo quer, não é? Exatamente. Quer colocar a dor sendo achar alguém para tipo justificar aquilo que tá vivendo. Eu acho que esse é o ponto. Você não quer passar pela luta simplesmente porque tem que mudar algo em você, ou porque você tem que aprender algo, ou porque você tem uma missão. Você não quer, tipo, o ser humano não quer isso. A gente tá sempre querendo achar um culpado pra tudo o que acontece na nossa vida. Tipo, desde as coisas muito simples até uma coisa dessa. Eu, sinceramente, eu não consigo te entender, sabe? E olha que eu venho estudando muito, entendeu? Pra entender tudo isso que acontece comigo, todas as lutas que eu tenho que passar, tudo. Mas se eu imagino um troço desse, eu nem sei o que me daria, entendeu? Sim. Apesar de que, né? Talvez na hora que eu estivesse passando seria diferente, é isso. É, porque é justamente isso, assim. Muitas vezes as pessoas me perguntam, como que você conseguiu?
Eu não sei te explicar como eu consegui, eu senti. Aham. E esse foi o meu desejo desde o começo, né? Como você perguntou, como foi na hora que você recebeu a notícia? Eu estava sentada na recepção na recepção do hospital. hospital e, e bem segurando tudo assim dela, né? Aham. Segurando mamadeiras, tudo dela, assim, leite e tal. E aí eu me lembro que eu, eu ficava assim, não, tem que trazer ela de volta, tem que trazer ela de volta. Eu gritava, né? Aham. Muito assim. Meu marido tava num estado tão em choque que ele começou a correr em volta do hospital pra colocar Aham. aquela coisa pra fora, assim, né? Tudo. E aí, naquilo tudo, quando eu vi um médico meio de longe, assim, com um jaleco todo cheio de desenhos, eu sabia o que ele ia falar. Uhum. E ali, naquela hora, foi bem difícil. Porque naquela hora é a certeza que você tem de que realmente você não sabe o que vai ser assim, você não sabe o que vai ser daqui os Aham. próximos 5 minutos. Aham. Só que eu sabia que era minha, aquela dor era minha, aquele processo era meu. Eu não sei como eu consegui ter lucidez naquele momento. Mas naquele momento eu fui lúcida e quando chegaram todo mundo para me dar aquele suporte e tudo, eu, obrigada. Eu lembro que a primeira coisa que eles te oferecem é a medicação, né? E eu falei, não, eu não quero. E eu lembro que eu falava no meu íntimo, assim. Muitas vezes eu não falava, mas eu sentia, sabe assim, existia um diálogo interno em mim. Aham. E nesse diálogo eu falava assim, o senhor me deu isso, eu vou encarar. Se é meu, eu vou sentir. Mas eu vou sentir sem nada. Eu vou sentir com tudo que eu tenho que sentir. Que esse processo é só meu. E foi isso que eu fiz, assim. Eu nunca tomei nenhuma medicação. Nem eu, nem meu esposo. Mas a gente sentiu. Todos os dias, assim. E eu acho que o mais chocante da vida de alguém que perde alguém que é importante pra ela, tudo, é que tem dia que você olha na janela e a vida de todo mundo anda. Sim. E a sua não. E a sua tá parada ali. E aí você fala, tem alguma coisa errada acontecendo, porque você parece que você perdeu o tempo do mundo, Aham. entendeu? O mundo, ele continua indo e você não anda mais, Sim. né? E esse processo aconteceu, só que eu estive esse tempo todo lúcida, o tempo todo centrada em Aham. mim, E você disse que nem você e nem o seu esposo tomaram. Não. Isso foi uma decisão dele também. dele também. E uma pergunta que eu tenho é justamente a respeito do seu esposo. E aí hoje você tem mais Agora mais um filho, um menininho. então eu tenho 3 filhos, né? A Luísa que tá no céu, E tem a Maria você já tem Fernanda. uma que é maior, que era mais Que é velha mais que a velha. Luísa, que você foi levar na escola. Você acha que depois que aconteceu isso, a sua relação com o seu marido e também com a sua outra filha, né, Sim. antes de vir o seu menininho, você acha que mudou alguma coisa na relação de vocês? Totalmente. Porque quando acontece algo assim, Lu, eu sempre digo que a pessoa tem uma escolha na vida, né? E eu acho que eu tenho muita certeza hoje de que dor não é algo medido, né? Porque muitas vezes o que eu mais ouvia era: a sua dor é inexplicável, a sua dor é a que não tem nome, a sua dor, eu sei pelo que você passou e tal, não sei o quê, mas eu também. Como se a dor das pessoas querendo diminuir a dor delas Aham. pelo fato de conhecer a minha história. Nossa, eu acabei de falar isso pra uma pessoa. Que a dor dela não era nada comparada à sua dor. E não é. Aí, ó, toma, Renata. E não é porque eu tenho certeza de que a dor do outro, ela é do outro, a sua dor é a sua dor. E aquela que você é capaz de sentir, ela é a maior dor que você é capaz de sentir. Então a sua dor, ela tem tanto peso e tanta força,
ela é tão terrível quanto a minha. Faz todo sentido. Porque é a que eu sou capaz de sentir. Exato. Né? Então, poxa, eu perdi o emprego. Se é dor para você, é como se tivesse aberto um chão, você não sabe mais o que fazer, é só um emprego. Não é só um emprego. É algo que dali você vai transformar. Porque essa dor foi uma dor. A dor é doída, a dor é sua. Se doeu, é seu. Então, o que eu tenho clareza hoje de que eu vivi é viver a dor. Porque eu acho que é isso que as pessoas deixam de viver. Hoje, pelo que eu acompanho, né, nesses anos, eu vejo as pessoas adoecendo por não viver as suas dores. Porque eu entendo que todo processo, ele precisa acontecer. Mas para ele acontecer, você precisa deixar acontecer e você precisa ser o protagonista desse processo, né? Sim. Porque a partir do momento que você deixa que as pessoas tomem conta dos seus processos, você não sente os seus processos. Então, poxa, mas fulano tem que fazer isso. Mas se o outro tem que fazer o tempo todo, o que você está sentindo? Qual que é a sua responsabilidade exatamente na sua dor? E naquele momento, eu acho que todas as relações, elas melhoraram. Para mim, meu casamento melhorou, tudo melhorou. Porque a gente começou a entender que ele é ele e eu sou eu. Sim. Eu conseguia falar com a minha filha de vulnerabilidade, mesmo ela tendo 2 anos, 3 anos, né? Na época que a Luísa faleceu, ela tinha 3 aninhos, né? Hoje ela vai fazer 7 anos. E existem dias que ela chora. E ela escuta uma música ou vê uma cena, e ela fala: mãe, eu tô com muita saudade da Luísa. E eu abraço ela e falo: filha, eu também tenho. Mas a mamãe tá aqui pra te abraçar. Mas hoje, essa dor é sua. E é isso. Porque não importa a idade que você tenha. Acho que a gente, como mãe, a gente quer entrar numa capa. E a gente quer mostrar que a gente é uma fortaleza, que a gente não sente nada, que a gente é capaz de tudo, e a gente não é. Então, eu choro porque eu fico pensando, gente, tudo bem, eu administro a minha dor, a minha tristeza, né? Você é adulto, você já tinha, por mais que, né, se desenvolveu muito depois disso, você já tinha ferramentas para suportar aquilo. Seu marido também, já era um adulto, já viveu muita coisa. Agora, gente, uma pitiquiquinha, não é? Que tá ali, que ainda tá descobrindo as coisas, com 2 aninhos, já sente, né? É muito tempo convivendo com outro ser, né? Por mais que foi só um ano são 365 dias, e eu vejo que meus 2, eles são muito grudados. Não, e numa pandemia, que tava o tempo todo junto. Exato, minha filha, ela perdeu um coelho, e foi muito difícil, assim, muito difícil. Eu passei por um processo muito, muito complicado com a Lara, porque, poxa, ela gostava muito da coelhinha, entendeu? Sim. E eu fico pensando, assim, como que eu, como mãe, posso, depois de passar por isso, ainda ter forças pra ajudar o meu marido, pra ajudar minha filha, porque eu vejo que é isso, né? Uma família, ela só se mantém em pé, né, depois de um acontecimento desse, se realmente eu vejo que a mulher tem um papel muito importante, consegue realmente, né, distribuir. Sim. Existiram falas, nossa, você falando isso, existiram falas do meu marido que me marcaram muito, assim. Ele um dia falou: por favor, fica bem hoje, porque a gente tá muito mal. E quando você tá mal também, a gente não aguenta. Mas ao mesmo tempo, quando eu não tava bem, eu podia falar. Eu falava: hoje eu não consigo dar conta de nada. Hoje eu não consigo ser eu, assim. Porque nesse processo, como você falou, existia, né, o meu papel de mãe, o meu papel de filha, o meu papel de esposa, o meu papel de mãe ali mesmo, da Mafê. Porque é igual você falou, acho que uma das coisas que mais pesa no dia a dia de alguém que perde alguém tão próximo, né, como um filho, alguém que tá ali dentro da sua casa todos os dias, é a rotina mesmo que impacta. E eu tinha as 2 dormindo no mesmo quarto. E eu tinha o mesmo guarda-roupa. Eu dava banho junto.
Então, o que foi mais difícil pra mim foi fazer as coisas simples. Aham. Foi dar comida pra Maria Fernanda e não ter a Luísa pra dar. Aham. Foi dar um banho, separar uma roupa e não ter que separar a outra. Coisas que, às vezes, eu lembro que eu olhava no TikTok, Instagram, enfim, nessas redes sociais, pessoas fazendo vídeos reclamando, né, de tipo, hoje eu tô cansada porque hoje isso. E eu falava, meu Deus, tudo que eu mais queria é ter o peso das duas aqui, né? Eu entendo, a dor do outro é do outro, então o peso dela é ter Aham. que se abdicar pra estar ali. A minha era não ter ela. Sim. Então aquilo era o pesado pra mim. E por isso que eu sou hoje muito consciente de que o processo do outro é do outro e o meu é o meu. Mas ao mesmo tempo, eu tinha que, de uma certa forma, oferecer uma maturidade para Maria Fernanda e para minha família que às vezes eu nem sabia que eu tinha. Aham. Uma maturidade de conseguir dar nome aos meus sentimentos, de mostrar a minha vulnerabilidade, mostrar os meus cacos e às vezes pedir ajuda para tentar encaixar junto comigo. Porque era exatamente esse o processo. A gente às vezes tava tão mal, que a gente só ficava em silêncio e todos os três Aham. deitados no sofá, sem vontade de simplesmente nem comer. Uhum. Inclusive uma criança de 3 anos de idade. E isso faz parte também, Fazia né? parte. Porque eu acho que uma das coisas que acontecem também é que a pessoa, ela passa por um momento desse e ela não se acha no direito de sentir a dor e de não fazer nada e de ficar triste, não é? Exatamente, porque eu acho que essa cobrança que de uma certa forma existe. E eu lembro que muitas vezes até, às vezes acontecia de pessoas ser próximas a mim. Uma Fê tá querendo atenção, e às vezes eu falava, eu não consigo dar. Não é agora. Não consigo dar. E às vezes eu olhava pra ela mesma e falava, filha, a mamãe tá do seu lado, mas a mamãe tá muito triste hoje. Uhum. Hoje a mamãe tá com muita saudade da Luísa. E eu lembro que ela falava assim, eu também tô, mãe, mas mãe, ela tá bem, tá? E aí ela me dava uma força, assim, e aí existiam dias que ela tava muito mal. E aí, às vezes, uma coisa que é muito natural é as pessoas acharem que tem prazo, né? Tem prazo. Já tem 3 anos, Era você uma tá super pergunta que eu bem. tinha aqui também. Tem prazo, né? Não tem, né? Não tem prazo, né? Às vezes eu lembro que, recente agora, né? Tem que umas 2 semanas, a Maria Fernanda, ela entrou em prantos, assim, e eu falei, filho, o que foi, né? E isso uma criança. Aham. O que foi? Ela falou, é muito injusto, né, mãe? Eu falei, injusto o quê, filha? Ela falou, é muito injusto, eu não vou ver a minha irmã crescer. Nossa, gente. E aí, eu lembro que naquela hora me baqueou, né? Porque agora ela tá tendo mais vocabulário, escola e tal. E aí vai tendo cada vez mais noção do que sente. E aí ela aprendeu que era injusto de alguma forma em Aham. alguma situação na escola. E ela achou aquilo injusto. E ela me cobrou. Isso é injusto, porque eu não vou ver a minha irmã crescer. E aí eu tive que conversar muito com ela. Eu falava, filha, injusto é a gente não respeitar que o outro tem o espaço dele, né? E no que eu acredito, eu não tenho que ser o que você espera que eu seja, e eu também não tenho que partir ou ficar no momento que você espera que eu fique. Então a gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, né? Com as nossas sensações, justamente por conta disso. Então foi naquele momento que eu falei, nada é injusto, porque injusto é a gente não poder lidar com aquilo que a gente sente. Injusto é a gente não poder sentir o que a gente passa. Agora, a escolha da sua irmã de ir antes de nós, a gente tem que aceitar a escolha dela. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de amar, isso não quer dizer que a gente vai apagar todas as memórias, lembranças, ou que a gente vai deixar de sentir aquilo que a gente vai sentir pro resto da vida, porque amor se sente, não se cobra. Uhum. E eu acho que essa foi a construção desse meu processo de luto. Aprender que o amor, ele não tem matéria. O amor tem sentir, né? E aí, nesse processo, eu acho que eu melhorei como ser humano em tudo, porque hoje eu não espero uma ligação, eu não espero
um oi, tudo bem, eu não espero mais, porque quando eu amo alguém, não importa que lugar que ele esteja, eu sinto amor. Sim. E a partir do momento que eu sinto, se o outro está disposto a sentir, ele também tem que buscar as ferramentas dele, né? Mas eu sou capaz de sentir. Então hoje eu falo pro meu marido, eu sei que eu sinto amor por você. Eu sei que eu estou aqui nessa família e tudo por amor a vocês, por amor a tudo isso. Mas eu não preciso que vocês me deem uma prova de que me amam, porque não é isso Você que eu quero. sente também. Eu sinto. E assim, amor se sente, Aham. né? E aí é nessa coisa, porque se eu fosse depender de um retorno, o que que eu ia viver? Sim. Como eu ia Você viver, não né? ia. Olha só, como que é a sua relação com Deus hoje? Porque você falou isso da sua filha, eu fiquei pensando, né? É injusto, a gente fala às vezes, né? A gente fala, Deus, por que que você fez isso, né? Por que que isso aconteceu comigo? Eu já faz alguns anos, uns 10 anos, que eu não questiono Deus por nada na minha vida, assim. Eu acho que eu aprendi a realmente aproveitar todas as oportunidades. Sim. Tudo que acontece na minha vida eu vejo como uma oportunidade pra eu me melhorar, pra eu ser mais feliz, pra eu mudar alguma coisa que realmente não estava boa, pra eu aprender algo novo. Mas, e aí? Tipo, acontece algo assim, naquela época você questionou, mudou, ou você continuou questionando? Não, naquela época eu acho que foram as coisas que me assustavam mesmo. Eu não sentia uma revolta contra Deus. E eu não sentia pena de mim, né? E eu acho que uma das coisas que mais me incomodava era aquele olhar de pena, né? De dó mesmo, assim. E eu entendo, hoje eu entendo, né? É que na posição que eu estava, né? Que eu estou de uma certa forma, é muito natural, Rê, que alguém que se você falar, meu, fulano de tal perdeu o filho, não, sim, todo mundo vai ter piedade Aham. dessa pessoa, todo mundo vai realmente oferecer tudo pra ela, né? E eu acho que é natural do ser humano, assim, porque é literalmente a dor que não tem nome, né? Não tem, né? A gente não fica viúvo de filho, né? Não fica, Exato. não fica órfão de filho, não tem isso. E ali naquele momento, eu me vi na posição de ter que ir contra o vitimismo que minha mente podia me colocar, Tá. que era muito natural. Era muito fácil entrar na vítima Aham. do que me aconteceu e eu ia ter cuidados. Eu ia ter amparo, eu ia ter apoio, eu ia ter. Só que eu lembro que eu questionei Deus no seguinte, eu lembro que eu não questionava Deus porque eu estava vivendo isso. Eu falava, se o Senhor me deu isso, o Senhor me mostra. Porque se eu vi caminho para isso Aham. e aceitei esse processo aqui, me mostra a saída. Porque se tem uma saída, eu quero saber qual é. E eu tô disposta. Então eu lembro que eu encarava Deus como meu grande amigo, assim. Tá. Que era a pessoa que precisava me dar direção. Que eu falei, então, você sabia que eu podia, você me Me deu colocou a nessa carga. situação, eu aceitei, Agora não sai do meu lado. agora não vai sair do meu lado. Agora você me mostra o caminho, Aham. porque eu confiei em você, agora eu preciso que você confie em mim e me mostre o caminho que eu vou seguir ele. E eu lembro que tudo que eu mais falava que eu agia por obediência, assim. Não existiu religiosidade de nada. A Nayara que teve algum papel de católica, evangélico, isso aqui não existia mais. Aham. Existia a Nayara que era filha amada do Criador, literalmente, e era o ser que queria sentir Deus. Tá. Eu não queria intermédios. Aham. Era só eu e ele mesmo, literalmente eu e ele nos meus processos todos. Era pra ele que eu questionava quando a minha mente falava pra mim que aquilo não tinha acontecido. Era diante do espelho, eu falava: "Deus, eu tô vendo as minhas cicatrizes, eu tenho 2 cesáreas aqui, Aham. ela existiu sim". Era pra ele que eu questionava, era pra isso. E naquele momento eu me senti íntima, né? E me sinto íntima de Deus. Graças a ele eu me sinto de pé. E é por ele que justamente eu decidi não parar. Eu
Eu lembro que eu falava, né, nas minhas conversas com ele, eu falava, nem que seja para uma pessoa. Quando o senhor falar, soprar no meu ouvido que eu tenho que contar a minha história, ela pode até achar que eu sou uma vítima, que eu vou falar desse assunto de novo. Eu vou falar desse assunto de novo, porque esse assunto cura. Sim. Porque o senhor me curou, né? Porque eu me sinto curada da capacidade de ser vítima. Aham. Porque é isso que eu me sinto. Eu não me sinto curada, não existe superação, não Sim. existe nada disso. Mas eu me sinto curada da capacidade de ser vítima de algo que eu não tenho controle. Você fala isso, eu lembro de uma parte de um dos livros da Logosofia, que o autor ele fala assim, que a gente deveria ser dono da nossa própria vida, dono do nosso próprio ser. E tem tudo a ver com o que você está falando. Não é uma questão de me colocar em um papel que eu sou feito de carne e osso e nossa, né? Eu Eu não vou passar por isso. não existe isso. É realmente de me colocar em um lugar onde Deus me colocou. Sim. Porque a gente tem, né? Ele nos formou de uma maneira que é isso, é uma força. É Que uma não tem força que nome. você não conhecia e Exatamente. que você veio conhecer através da dor. Precisou você passar por essa dor para você conhecer. Pelo que eu entendi que você me Exato. falou. Então, é isso. Você não é vítima. Não. Você é o ser que precisa passar por aquilo por algum motivo, que você tem um legado, você tem... Eu vejo isso. Eu acho que a gente não tá aqui na Terra só para viver a nossa vida, só para viver a nossa vida em família. A gente tem, sim, uma responsabilidade na vida dos outros seres. A gente tem uma importância significativa na vida de muitas pessoas que passam pela nossa vida. Mas e aí, quando que a gente desperta para isso? Quando que a gente consegue, né, se dar conta de que a gente tem esse papel na vida do outro? Sim. Você, em algum momento, você disse que não culpou ninguém. Sim. Mas você se culpou? Você sentiu? Assim, alguma vez você se questionou, tipo, por que eu fui levar ela na escola? Por que eu não fechei a porta do banheiro? Por que eu não fiz isso? Por que não... Em algum momento você passou por isso? Eu acho que é nessas horas mesmo que eu acho que faz todo sentido até o que você está estudando mesmo, Rê, porque a mente faz isso com a gente. Isso. A mente faz isso com a gente. Mas existia um conflito da mente da Nayara com o espírito da Nayara. Era absurdo, porque o que a minha mente falava eu não sentia. A minha mente falava que eu podia não ter levado ela na escola. Que eu podia ter dado um beijo nela. Só que ao mesmo tempo, o meu espírito, o meu íntimo, não sentia essa culpa, eu não sentia isso. Eu falava, não, você tá querendo falar algo que eu... E aí foi a hora que eu fui eu queria saber de autoconhecimento. Eu falava, eu quero entender a minha mente. Sim. E aí eu fui pra tudo que era possível de busca, porque eu queria entender, estudei PNL, estudei tudo que eu podia pra entender o que a minha mente falava. Se o que ela falava tinha algum sentido. E ela mentia o tempo inteiro. Mentira. Porque eu aprendi que meu coração sente. O que eu sinto, ele é muito maior do que a minha mente é capaz de dizer. Então hoje, eu sinto com muita clareza essa separação do que é a minha mente e do que é o meu sentir. E eu consigo perceber exatamente quando a minha mente quer me corromper, Sabotar. me sabotar. E às vezes a gente cai no domínio da mente, que é natural. Estou humana, você é humana, todos os humanos, a gente vai passar por isso. E eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem aqui, né? Aprender a lidar com o robô que é o corpo da gente, porque a mente faz parte desse robô que é, né, desse computador de uma certa forma, mas que existe algo muito maior ali, que é o nosso sopro de vida, que pra mim é Deus, né? Cada um dá o nome que quiser, Sim. pra mim é. E eu sou Deus, você é Deus, todos, quem tá me olhando é Deus. Acabou, porque gente. existe Vamos Deus em acabou nós. o podcast. É isso, não tem, pra mim não tem, e é isso, assim, eu tenho compaixão pela babá, mas eu sei que a dor é dela. Exato. O processo, Também ela também é imagino dela. que é um processo Sim, absurdo. Às vezes eu tento me colocar em situações assim, pensando, falo, meu Deus, como é viver assim?
Deve ser difícil, porque Muito. de alguma forma existiu um descuido que pode ser dado como descuido o nome, enfim, mas é uma questão dela com ela. Sim. Existem as minhas questões, que são as minhas como mãe, as do meu marido como pai, da minha mãe como avó, e aí por diante, né? Mas, assim, eu consegui perceber que a minha mente, que era a grande julgadora, e eu lembro justamente disso, Rê, uma das coisas que é mais chocante, assim, nessa época, essa nossa amiga em comum, acho que ela morava no mesmo prédio que eu ainda, acho que eu ficava esperando pra ver se não tinha ninguém descendo para eu poder entrar no meu carro. Porque se eu tivesse feito escova no cabelo, o que as pessoas iam Ai, não pensar? julgar. Mas quem tava me julgando? É, você mesmo, seus pensamentos. Eu fazia a minha unha e eu escondia a minha mão pra ninguém ver que eu tinha feito a unha. Mas eu só queria ver alguma coisa boa. Eu lembro que eu falava assim, vou fazer pelo menos a unha, pelo menos alguma coisa tem que estar boa, sabe? Sim. E eu escondia de mim. Então, na verdade, o julgador, o grande inimigo seu, não é o outro, é a sua mente. É. Se você for capaz de lidar com o grande julgador, que é a sua mente de você mesmo, aí eu acho que você já tá uns anozinhos na frente ali, isso. porque você começa só a dar valor àquilo que você É sente. isso. A gente estuda muito sobre os pensamentos, muito. Esse é um dos temas principais da logosofia. E o que o autor fala é que os pensamentos são entidades com vida própria. E eles têm o poder de passar de mente em mente sem que a pessoa perceba que isso está acontecendo. Exatamente. E a gente, conforme a gente vai vivendo e vai crescendo, a gente vem trazendo, né, muitos pensamentos que não são nossos pensamentos, porque da mesma maneira que, né, existem os pensamentos que passam de mente em mente, a gente também é capaz de criar os nossos próprios pensamentos, porque sim, Deus deu essa capacidade pra gente, Exato. né, porque é uma parte divina que tá na gente que faz com que a gente seja capaz de criar os nossos pensamentos. Sim. E é incrível isso que você está falando, porque eu nunca conversei com alguém que não fosse estudante de logosofia que tivesse isso. Até a maneira como você falou, pra mim ficou mais claro que eu tô aprendendo, sabe? Porque é isso, a gente é um ser humano, a gente é composto de muitas coisas, nós não somos só o instinto, a gente tem a nossa mente, a gente tem o nosso espírito, a gente tem a nossa alma. E aí, qual que é a função de cada um, até onde a gente leva, né? Cada um, o que a gente faz com cada momento que a gente vive, pra onde a gente guarda isso que a gente Eu acho que vive. o pior, não, no que eu acredito, né? Porque Onde- era isso. Em que eu acredito? Eu acredito naquilo que eu sinto, eu acredito naquilo que eu penso. Isso, a gente fez um podcast que fala das vozes, né? Qual que é a voz que a mulher deve ouvir pra guiar a vida dela e a da família dela. E é isso, são várias vozes. A gente tem a voz externa, que são as vozes das pessoas que estão ao nosso redor, que estão a todo momento falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, imagina, você não tem que perdoar, você tem que fazer isso, vai na justiça, faz não sei o quê, né? A outra que fala, você não pode fazer sua unha, a outra que vai falar, você tem que fazer sua unha, você tem que cuidar de você. Mas aí tem uma voz que é de lá de dentro do seu íntimo que fala, mas ela fala bem baixinho. Suave. E aí tem também as outras vozes que são os pensamentos que já estão na sua cabeça, de coisas que você já veio trazendo desde a sua infância. E aí, quem que você escuta no momento desse, não é? Não, e é engraçado você falar isso porque a sensação que eu tenho é que é justamente um rádio, né? A gente é como um rádio, né? E aí a gente vai andando e de acordo com o que a gente vai andando, a gente vai pegando essas frequências de rádio ali e algumas vão fazendo sentido, outras não pra nós. E é isso, eu acho que existiram. Às vezes a sensação que eu tinha que eu tinha certeza que a pessoa tava pensando aquilo sobre mim. E às vezes ela tava mesmo, né? Mas aí também já, né, hoje, sinto muito, é um problema só seu, o meu problema é só meu, né? Sim. Mas pra mim são frequências de alguma forma. E aí eu, né, também fui buscando um monte de outras coisas. Então eu acredito que nós somos energia sim, e que a gente pega energia mesmo, e que a gente precisa se proteger e a gente precisa Tem que estar né? atento, A gente né? precisa, acho que a gente precisa estar mais uma energia mais sólida, assim, sabe? Porque quanto mais sólido daquela energia que a gente quer ter nós estivermos, por mais que a gente tenha interferência,
a gente não vai deixar aquilo entrar em nós, né? Uhum. Então, hoje existem um monte de ferramentas ali, né? Através delas, graças a Deus, eu tô de pé também. Então, eu sou muito grata a todos os caminhos que Papai do Céu foi me mostrando Uhum. e eu fui obediente e fui seguindo. Mas todos eles trouxeram muita clareza para mim. Então você pode dizer que o conhecimento foi a solução pro que você estava passando. Que sem o conhecimento, sem você descobrir todas essas coisas que você estava fazendo, você não estaria aqui hoje conversando comigo. Eu acho que primeiro era meu desejo, né? Tá. Minha certeza de que eu não ia ficar nesse papel de vítima. Eu lembro que eu olhava pra cama, isso foi acho que na segunda noite, assim. Eu olhava pra cama e falava, eu não vou ficar na cama. Esse foi uma das coisas que eu mais olhava, assim, assim, eu não tinha vontade de ir no banheiro, não tinha vontade de nada, mas eu falava, eu não vou ficar na cama. E a sensação que eu tinha é que a cama, ela ia vir em cima de mim, ela ia me engolir. Aham. E eu falava, não vou ficar na cama, eu não vou ficar na cama. Então, pra mim foi um sopro de Deus isso, mas essa foi a minha certeza, eu não vou ficar na cama. E dali eu falava, o que eu preciso fazer diante dali? E aí foi a hora que eu fui aprendendo no sentir que eu precisava buscar conhecimento. Tá. Se eu não buscasse conhecimento, porque não adianta você simplesmente estar num barco, no mar, e não buscar ferramentas para sair dali ou buscar uma direção para onde ir, né? Porque Uhum. simplesmente você vai continuar no barco, no mar. Exato. E aí aonde tiver vai te levar. Mas quando você começa, porque Papai do Céu joga, né? Ele joga as coisas ali você tá no meio do mar, ali só você, a sua canoa, mais ninguém, e ele vai colocando as coisas. E aí é da sua decisão buscar e falar, não, eu vou fazer disso uma ferramenta, eu vou fazer disso uma ferramenta, eu vou fazer... Porque os sinais ele vai te dar, né? Uhum. Então é assim que eu acredito. Você ainda fica triste? Fico. E sou muito grata por ter tristeza. Uhum. Eu sou muito grata por sentir, né? Sim. Eu acho que é isso, assim. Esse é um mês que mexe, né? Esse mês que vai entrar, porque minha filha faria 4 anos, né? Poxa, quem não gostaria de fazer um aniversário de 4 anos pro seu filho? Óbvio que eu gostaria de fazer um aniversário de 4 anos pro meu filho. Da idade do Lian. Puxa, eu acho que eu Que dia gostaria. que ela é? Dia 27 de março. Então, eu queria fazer. Uhum. Então, existem os dias que eu fico mal. Existem dias que... E existem momentos, né? Eu brinco que os dias, eles vão passando a ser horas, né? Uhum. E aí, horas vão passando a ser minutos. Mas eu não deixei de sentir, né? Porque graças a Deus, eu decidi sentir. E problema é aquele, como você falou, né? Problema é aquele que a gente não pode resolver. Esse é um problema que eu não podia resolver, mas o que eu ia fazer com ele? Né? E o que eu quis fazer dele, pra mim, é o grande propósito não meu, de Deus. Uhum. Entendeu? Porque pra mim, você, todas as pessoas que estão nessa terra, são instrumentos dele. E o público, o que você viveu não é o que eu vivi, o que você vai tocar, eu não vou tocar, e por isso que estamos todos aqui, Sim. né? Justamente porque nós somos somente a ferramenta. Eu não consigo sentir dó de você e nem pena. Eu também não consigo sentir de mim. Não sei, eu senti de te falar isso, porque é incrível. É incrível. Eu Você- falo que a primeira vez que eu pude dar um sorriso sem sentir a culpa, Aham. ou a minha mente falando, você tá rindo do quê? Aquele dia eu falei, eu ganhei de você. Sim. Eu ganhei de você. Hoje. E aí, depois disso, eu pude sorrir, sabe? Sorrir sem ter medo de sorrir. Sorrir sem ter medo de ser julgada. Sorrir, falar, né? Graças a Deus, hoje eu falo com bastante clareza, até mesmo da situação em si. Porque teve o inquérito, a lei dos homens que quis julgar, julgou, passou, acabou. É isso, entendeu? Então, assim, quem quis julgar já julgou. O maior julgador fui eu, se eu sou capaz de passar, se eu fui capaz de passar por Exato. ele. Nossa. Eu sinto muito se você julga, né? É isso hoje, eu sinto muito, porque é uma pena julgar algo que você não é capaz de sentir, né? Porque só eu sei do meu processo. Exato. O que eu tô contando aqui é um pouco do que eu vivi. Aham. Mas existiam dias e dias.
E se existiram coisas que somente eu vivi, a mesma coisa que você, Sim. né? Assim, existiram dias que só você sabe como foi levantar da cama. E Aham. existem dias que só eu sei. E é nosso, né? A gente não precisa falar isso pro mundo. Isso! Eu vejo muito que a gente tem que guardar algumas coisas, igual você estava falando das energias, que a gente tem que se proteger. E eu percebo que é isso. Se você não tiver essa intimidade, se você não tiver a capacidade de ser discreto, eu acho que a discrição ela é uma bênção na vida né, de quem consegue, né, executá-la. Porque Eu acho que Jesus deu uma grande prova, né? exato, é isso. Você não precisa ficar provando 100% do tempo para as pessoas que é isso, que é aquilo outro. E você descobriu isso, que é o mais importante. Em que momento você falou assim, tá, agora eu vou ajudar as pessoas? Porque, né, só para vocês, só para contextualizar aqui, a Nay, ela tem um livro, Sim, que aliás tá aqui na nossa tem frente, livro, mostra pro sim. pessoal. Deixa eu ver. Ó, esse Eu é pra ganhei, você de tá? presente. Obrigada. O livro dela, que é Renascer Renascer dor. Dor. Ressignificando a maior tragédia da minha vida, Nayara Souza. Quando foi que você, né, despertou assim, que você falou, tá, eu estou bem, entre aspas, né? Eu passei, né, por essa fase. Na verdade, eu acho que desde o primeiro dia você já soube lidar muito com o que estava acontecendo. Mas quando que você falou assim, tá, agora eu vou fazer isso? Então, na verdade, eu acho que desde o primeiro momento eu decidi sentir, né? E eu acho que esse sentir, eu acho que é muito. Às vezes as pessoas falam sentir, você decidiu sentir a dor. Não, gente, eu decidi sentir aquilo que fala lá dentro do meu íntimo. Muitas vezes eu não sabia nem por que eu tava fazendo aquilo, mas eu tava fazendo. Às vezes eu falava, eu não sei por que eu tô fazendo isso, mas eu vou fazer, porque eu senti no meu coração que eu tinha que fazer. Aquela voz suave, Sim. ela falava comigo o tempo todo. Ela tava do meu lado o tempo inteiro. Então eu sabia. Tanto é que foi ela quem falou com aquele. Quando tava vindo aquele médico, foi ela que falou: você sabe. E eu sabia o que ia acontecer, ninguém precisou me falar o que ia acontecer, porque eu já sabia o que ele ia falar. Então aquela voz suave, ela foi me dando caminhos. E no primeiro mês, a nossa mente, ela é muito perversa. Aham. Eu acho que eu vou usar essa palavra. Ela é capaz de te colocar exatamente de novo nos mesmos lugares que você já viveu. E no primeiro mês da morte da minha filha, eu vivi tudo de novo. Eu lembro da hora que meu marido me ligou. Eu lembro eu vi as cenas todas de novo. E eu falei, eu não posso fazer isso comigo. Eu não vou fazer isso comigo. E aí eu entendi que é a mente da gente que é capaz. Por isso que um cheiro nos leva para lugares, uma música nos leva para lugares, porque a gente precisa aprender a lidar com a nossa mente, né? Acho que é por isso que as pessoas estão adoecendo da mente. Aham. A gente precisa aprender a lidar com ela. E naquele momento, como eu não sabia lidar com ela, eu precisava ocupá-la de algo que me preenchesse ao ponto de eu não pensar. Tá. Então, todos os dias 12, que era o dia do falecimento da minha filha, que ela faleceu dia 12 de abril, eu me colocava à disposição para o Papai do Céu me guiar em alguma coisa. E apareciam cursos, apareciam palestras, apareciam situações para que eu saísse desse lugar e ficasse extremamente ocupada. E nesse extremamente ocupada eu não pensava. Por mais que eu tivesse flashes e tudo, mas eu não vivi de novo aquele dia. Que era o meu grande receio. Eu não queria viver todos os meses aquilo. Eu também não queria ficar esperando, contando os dias da minha morte. Não quero. O dia do meu reencontro. Não, eu quero viver hoje, o agora. Eu quero estar aqui, presente. E ali, naquele momento, eu fui em um treinamento e uma pessoa me desafiou a escrever um livro em 60 dias. Só que isso tinha 3 meses do falecimento dela. E faltando 5 dias para dar os 5 meses, né? Que ia dar os 60 dias que ele me desafiou. Eu escrevi o livro em uma noite. Eu escrevi 9 capítulos. Uau. E para mim foi guiado. E acho que naquele momento eu tive a certeza de que eu era um instrumento dele.
E hoje eu brinco que eu não tô aqui pra ajudar as pessoas, sabe? Eu tô aqui pra fazer o que ele fez. Ele fez a gente vir aqui pra alguma coisa. Aham. Então, na verdade, eu só tô fazendo o meu papel, que o meu papel é ser instrumento dele. Eu tô aqui por ele, é pra ele, e eu sou instrumento dele. Aham. Então, eu só sentir e fazer. Então, quando eu faço qualquer coisa, eu falo, se eu sentir no meu coração, eu vou fazer. Porque se ele falou no meu coração, eu vou fazer. Então, se for pra falar dele, eu vou, aonde for. Porque não é sobre mim. Aham. Não é sobre o que eu vivi. É sobre o que ele é capaz de fazer quando a gente decide sentir e viver por ele. E é isso que eu faço todos os dias. Que linda. Olha só, a Ana, ela tem um Instagram. Ela, na verdade, ela tem várias vidas, né? Ela tem a vida dela de mãe, hoje tem o seu menininho, né? Tem Daqui a o pouco você fala Dante, dele. Mas ela é também uma profissional da área de finanças, né? eu trabalho em Trabalha numa banco. financeira. CLT, vocês sabem, tipo, trabalha de segunda a segunda. Sim. Mas ela tem, além do livro, ela tem o Instagram dela, que a gente vai deixar aqui também, pra quem Sim. quiser ir lá e acompanhar, Sim, certo? exatamente. Me fala uma coisa, tem uma seguidora que perguntou assim, qual que foi o momento mais marcante, assim, de toda, né, desde que aconteceu até hoje, assim, qual que foi o momento mais marcante pra você? Foi o dia do livro? Eu acho que o momento mais marcante, acho que de triste, né? Vou pensar isso e vou depois pensar de mais triste é o você enterrar seu filho. Tá. Aquilo, pra mim, não deveria existir enterros. Aham. Eu acho que as pessoas não precisavam passar por esse processo tão triste que é você. Não faz sentido Aham. pra mim. Agora, o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu decidi tirar o DIU e deixar na mão de Deus. Porque lá no nosso íntimo, às vezes você acha, será que existe algo que faltou? Porque a mente brigando com a Aham. gente, né? E aí, quando Deus me confiou um filho de novo, eu tinha muita briga interna de deixar à disposição dele ter filho novamente. Tá. Porque eu sabia o que eu tinha vivido. Aham. E eu tinha medo de viver de novo. Uhum. Acho que todo mundo que já passou por uma perda tem medo de perder de Era novo. isso que eu ia te perguntar. Mas, por mais que você tenha medo de perder de novo, você tem a certeza de que cada um tem os seus processos e tudo. E eu tenho uma certeza disso. Só que eu acho que eu tinha no medo das lembranças que tudo isso ia me trazer, Aham. sabe? Acho que todo esse processo ia me trazer. Porque eu já vivi 2 puerpérios antes, né? Pensava, eu já vivi 2 puerpérios, eu já vivi 2 maternidades, eu sei que não é simples, não é fácil. Eu não sei se eu tenho emocional pra isso. E aí, quando eu lembro que eu falava pra Deus que eu só ia me colocar à disposição de ser mãe novamente no dia que não tivesse passando pela minha cabeça de maneira alguma uma substituição. Quando em momento algum, quando eu tivesse em paz de que eu estava disposta a receber algo que fosse novo. Novo. E aí Deus fez todo novo, mesmo. Literalmente, tudo novo. Eu tinha 2 meninas, veio um menino. Aham. E eu tirei o DIU e no mês seguinte eu engravidei. Uau. Então, é a certeza de que Isso foi pronta. quanto tempo depois que tinha nascido? 3 anos depois, 3 né? O Dante anos. tá com 1 ano, vai fazer 4 anos que a Luísa faleceu. Então foi 2 anos, 3 anos, quase 3 anos depois. Você confia nas pessoas? Confio. Porque o que eu imagino é assim, nossa, não sou ninguém. Tô descobrindo que eu não sou ninguém. Quando alguém, né, faz alguma coisa assim, que eu não estava esperando, sabe? Tipo assim, eu confiei alguma coisa pra alguém. E aí a pessoa, ela vai lá e faz alguma coisa que quebra essa confiança. Sim. Eu não sei se eu consigo confiar na pessoa de novo. Aí eu fico pensando, tá, mas isso são pra coisas simples da vida. Hã? Como que eu vou viver, tipo, vou ter um outro filho? Como que foi isso pra você? Você teve um outro filho, mas você continuou trabalhando. Sim. E aí? Esse processo de ter que confiar em alguém novamente. Eu acho que o principal, foi o dia que a gente parou nossa vida de uma certa forma por 15 dias. Tá.
Quando a gente voltou, nesses 15 dias, a gente conversou, eu e meu marido, e falamos: o que a gente vai fazer? A gente vai voltar a trabalhar? Vamos voltar a trabalhar. A gente vai voltar, uma fé pra escola? Vamos voltar. A vida vai voltar? Vai voltar. Então tá bom, vamos voltar. Eu entrei dentro do carro, minha perna pulava. Nossa. Eu achava que eu não ia dirigir nunca mais. Eu falava: não, eu vou ganhar da minha mente. E eu falava: não, eu vou ganhar. Eu vou suportar. E eu lembro que eu deixei minha filha na escola me sentindo a pior mãe do mundo. Eu falava: eu não tenho noção do que eu tô fazendo. Eu deixei a Mafê na escola, virei a rua da escola e chorei por uns 40 minutos. Eu não conseguia sair do lugar. Uhum. Porque eu me julguei muito. Muito, muito mesmo. Me julguei a pior pessoa do mundo de ter deixado a minha filha com alguém depois de tudo isso. Uhum. Como se eu tivesse controle de algo, né? Mas quando veio o Dante, eu lembro que eu falei: eu tenho certeza que eu vou sentir. Só que eu não vou buscar nada, Papai do Céu, o Senhor vai me mostrar. Eu falei: eu não vou buscar. Porque eu acredito que o Senhor me mostra. Então, é só me mostrar, eu vou saber. E aí, eu levei ele pra escola que eu já tinha deixado a Mafê antes. Eu escolhi não ter ninguém na minha casa porque eu acho que a escola, de uma certa forma, é um ambiente melhor. Naquela época eu não podia, porque era Tava na pandemia, pandemia. então eu precisava de alguém dentro da minha casa. Mas como eu já estava trabalhando presencial, minha filha já estava na escola, não fazia sentido, eu deixei o Dante na escola. E eu lembro o primeiro dia que eu deixei ele na escola, porque acho que todo mundo me ligou para saber como que eu tava, Sim. né? E eu tava em paz. E hoje eu tenho certeza, assim, que eu tenho paz. Acho que as primeiras vezes que eu deixei a Maria Fernanda com a minha mãe, com a minha irmã, elas ligavam pra falar: tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. E eu falava: tá bom. Eu tenho muita paz no meu coração de que eu amo os meus filhos, mas eles não são meus. Uhum. Então, eu tenho certeza que eu quero amar um amor que liberta, um amor que deixa ir, um amor que deixa sentir. E eu quero que ela sinta, eu quero que eles sintam, e eu quero que eles sintam esse amor, Uhum. sabe? Mas eu não quero que eles sintam que eu tenho a posse deles, porque eu não tenho posse deles. Eu tenho um amor por eles só. A escola vai ficar mais feliz. Eu vou pegar mais leve, tá? A escola. Não é? Eu não me acho uma mãe tão assim, entendeu? Mas às vezes eu fico. Eu coloquei o Liana, por exemplo, na natação. E eu luto muito com alguns pensamentos, sabe? Porque tá servindo muito pra mim essa conversa. Você não tem noção. Porque eu tenho alguma coisa em mim que com água. Sim. Muito forte, muito. Então eu já passei por vários momentos da minha vida, assim. Já passei por momentos de eu não conseguir nem colocar o meu pé na beira da praia, assim, Sim. do mar. De eu não entrar na piscina, tá todo mundo se divertindo de eu não entrar na piscina por causa do medo de me Sim. afogar. E hoje eu tenho os meus filhos, então quando eu decidi colocar eles na natação, eu falei: vai ser num lugar que eu posso ficar olhando. Sim. Você vê o nível que tá. E recentemente a gente decidiu que o Lian. Decidiu não, tipo, a partir dessa fase que ele tá, vai fazer 4 aninhos no mês que vem. Ele na escola faz uma aula de natação que já é da grade curricular. Sim. E aí eu fui lá, quis ver a piscina, quis entender, nananã. A piscina, tipo, dá no joelho dele, sei lá, sabe assim? Mas eu não fiquei em paz. Por quê? Os pensamentos, é isso que você tá falando. No fundo, lá no meu íntimo, eu sei que é bom pra ele, eu sei que ele precisa disso, eu sei que vai fazer super bem pra vida dele, né? É um exercício, é uma maneira dele ter contato com a natureza Sim. dentro de uma escola que é feita de tijolos. Então, assim, porque a água é natural, né? Mas, ao mesmo tempo, esses pensamentos que já vieram da minha infância, que me atormentam, me fazem, né, tentam me fazer ter ações com a escola, com ele mesmo, que eu não quero. Sim. Então, essa conversa que a gente tá tendo é muito boa pra mim, tipo, é muito boa, porque realmente é isso, são só pensamentos, sabe? E eu tenho que entender qual que é o meu papel. Eu não sou dona, né? Não é aquela coisa que eu tenho que ficar grudada com eles 100% do tempo, tentando proteger 100% do tempo. Não, isso não existe. Sim. Eu tenho o meu papel que vai muito além
Porque não é? É muito além, não é menor que isso. Não. Né? A proteção é um nada que existe no papel De uma mãe. de uma Nossa, mãe. muito. E esse processo é muito interessante você falar disso, porque quando eu coloquei a Maria Fernanda na natação, eu lembro que nas primeiras vezes ela tinha pavor da água. Ela tinha pavor da água. E a minha filha não se afogou na piscina. Aham. Aí eu lembro que eu conversava muito com ela, falava, filha, tá tudo bem, não sei o que e tal, não sei o que, e foi um processo. Só que no fundo, é aquilo que eu sentia, por mais que eu não conseguisse transparecer, era aquilo que eu sentia. E eu lembro que eu falava, isso é meu, eu não quero passar pra ela, eu não vou deixar ela viver isso, essa história é minha. Né? Isso é meu, ela não precisa levar isso pra ela, tal. E hoje ela se diverte muito na água, né? Ela tá na natação e hoje eu deixo ela na natação, depois eu vou buscar. Então pra mim isso é um processo gigantesco pra mim também. Agora, uma decisão que eu tive quando quando o Dante ia nascer, era de que eu não queria ter mais um ofurô na minha casa. Sim. E que eu não queria ter banheiro. Aí meu marido falou, mas não tem nada a ver. Eu falei, eu sei que não. E um bebê recém-nascido, às vezes, pode, é muito pequeno, né, e tudo. Então a gente teve a banheira por algumas vezes. Só quando precisava mesmo fazer alguma coisa assim. Mas eu gostava de dar banho nele aqui, né? No chuveiro sempre foi assim, comigo no chuveiro. Mas a primeira vez que eu vi o Dante na piscina, deu um arrepio, sabe? Assim, me deu um arrepio e aí eu curo em mim. Então, por isso, eu sinto, até hoje eu sinto, né? É um processo que eu vou viver. Ele é meu, só que eu não vou privar os meus filhos de serem e viverem experiências pelo fato da minha dor, né? Sim. E é isso que eu procuro fazer. Quando eu começo a ficar um pouco mais, né, cautelosa em excesso e tudo, eu falo, calma. Respira. Por que eu tô sentindo isso? E aí é bem interessante, porque são semanas que eu, né, a gente sabe dos nossos ciclos, né? Então são semanas que eu tô no meu ciclo que eu tô mais emocional. São semanas, então assim, eu já consigo perceber, porque de alguma forma aquilo afeta, né? E aí sim, é a hora que eu falo, não, pera, eu não vou privar as crianças, mas eu me observo muito. Tá. É isso que eu faço. Olha só, ela falou 4 coisas aqui hoje que eu não, assim, 3 coisas que eu já venho vivendo muito na minha vida, que é a questão dos pensamentos, da gente separar os pensamentos do nosso sentir, que é uma das coisas principais, assim, se o ser quer ser feliz, ele tem que ter a capacidade de entender o que é um pensamento e o que é um sentir. E aí entender o que ele tem que escutar e a hora que ele tem que ouvir cada um. Você falou agora, acabou de falar de observar a si mesmo, que é essa busca, né, de olhar para dentro disso. Todos os dias a gente tem que fazer isso, a todo momento. Sim. Porque aí você percebe o que realmente você tem que fazer e por que você tem que fazer. Se você não tiver essa capacidade de se olhar para você identificar o caminho a seguir, você não vai ser feliz. Você falou também da confiança em Deus, porque é isso. Tem momento na nossa vida que se a gente não confiar em Deus, se a gente não entender que Ele, né, que tem coisas que saem do controle, que a gente não é capaz, você não vai ser feliz também, entendeu? Porque ficar questionando tudo, ou ficar guardando uma coisa, né, pra vida que aconteceu, não vai ser feliz. E aí você me ensinou hoje que eu não posso, eles não são propriedades, né? Todo mundo já tinha me falado isso. Eu já ouvi isso várias vezes, mas não foi da maneira como você falou hoje. A maneira como você falou hoje me tocou de verdade, sabe? Lá no íntimo mesmo, lá nesse lugarzinho que a gente tá falando. Né? Nossa, então, mas não adianta, as pessoas já tinham falado, já tinham ouvido um monte de gente falar, mas não foi da mesma maneira que você falou. Então, se vocês não ouviram, voltem e ouçam de novo. Volta um pouquinho. Porque ela falou de uma maneira diferente, de uma maneira que realmente tocou lá no fundo do meu íntimo. Sim, porque o problema nunca é o outro, né? O problema não é a maneira com que o seu chefe falou, o problema é onde isso chegou em você, né? Porque se bateu, pega que é seu mesmo, né? Bateu aí, pega que é seu, porque se doeu é seu. O outro não falou pra te ferir, porque ele não tem essa capacidade de te ferir.
quem dá o direito de ser ferido é nós, né? Nós que temos. Porque a pessoa pode ter até a intenção de ferir você. Só que se vai doer ou não, ele não é capaz Sim. Ele não tem como garantir que vai doer ou não. Então, quem vai receber é, né, a forma com que a gente recebe aquilo que a gente sente. E eu acho que é isso. A vida tem que ser. Eu acho que a vida precisa ser leve. Entendeu? Eu não acredito num Deus de punição, eu acredito num Deus de amor. E se eu tô aqui por amor, e se é o amor que me curou, se o amor que me trouxe dor, porque a dor que eu sinto é pelo amor que eu sinto, então tá tudo bem, né? É pelo amor. Então eu quero viver pelo amor. Olha só, a gente tá chegando ao fim. A gente já tá conversando há 1h15. Nem parece. Nem parece, mas foram 10 minutos. E eu não sei se você quer finalizar trazendo alguma mensagem pra quem tá vendo, pra quem tá assistindo. Eu acho que a mensagem, sim, que eu deixaria é para todos os pais e todas as mães, né? Acho que todo ser humano, na verdade, todos os filhos, todos. Existe um processo muito individual, né, de cada um. Nós somos seres individuais, né? Mesmo 2 seres, 3 dentro do mesmo saco gestacional, eles são seres individuais. Por que a ganância de querer viver a vida do outro, sabe? Aham. Por que esse egoísmo de querer ser além do que o outro, né? Por que esse excesso de zelo de fazer com que o outro não seja capaz de sentir? Por que não oferecer e ser o suporte e a ferramenta para que ele possa sentir a dor dele? Então, o que eu deixo de recado é que todas as vezes que você sentir algo e que você, de alguma forma, buscar um inibidor da sua dor, entenda primeiro se aquele inibidor é necessário, né? Se é uma fuga no sentido de não sentir ou se realmente você precisa. Porque eu acredito que as pessoas precisam. E eu acredito muito nisso. Eu não sou contra nenhum tipo de medicação, nenhum tipo de inibidor. Eu acho que a fuga é algo necessário. É necessário, sim, ter fuga. Eu sou contra a pessoa que diz que não se deve ter fuga. Se a fuga for saudável, melhor ainda, né? Mas o recado é que você seja capaz de sentir. Antes de qualquer coisa, seja capaz de sentir. E que o seu sentir, a sua grande dor, mesmo que seja tropeçar o dedo no sofá. O que essa dor vai te trazer? Ah, vou mudar o meu sofá de lugar. Então, alguma coisa vai te transformar a partir dali. Então, que você seja capaz de sentir. É isso. Tem um presente pra você também. Deixa eu pegar aqui. Na verdade, eu não ia te dar, não, mas tem tudo a ver com a nossa conversa. Ah, eu adorei. Eu só não tô enxergando, cadê meu óculos? É um livro também. Eu já tô super interessada nos seus estudos, já então, quero ler a respeito, é um eu não livro que conheço. Na verdade, eu vou te dar o meu. Eu acho que ele já tá até com os risquinhos. Você sabe que eu compro esse livro? Tá lá na beira da minha cama, mas eu quero te dar. Ai, tá Se ótimo. você aceitar, Eu livro aceito. que eu rabisquei, Não tem problema eu não nenhum. tenho ele aqui, mas chama O Espírito. Ai, que lindo. Só o nome já. E é um livro que ele é maravilhoso. Ele tá na beira da minha cama porque ele é um livro maravilhoso. E pra mim é muito difícil a leitura. É uma leitura bem difícil. Mas é um livro que tem me ajudado muito na minha relação com Deus. Porque depois a gente pode conversar um pouquinho, mas eu acho que o que você trouxe também é muito importante. Se a gente não entender que Deus está aqui dentro, né? Você falou logo no início. Sim. Falou assim, não preciso de ter um intermediário, alguém para intermediar esse meu contato, essa minha... Na verdade, muito pelo contrário, eu acredito que Deus fala na boca das pessoas o tempo inteiro, Sim. mas não é a única maneira de eu me aproximar a Ele. E eu acredito muito nisso hoje, porque até alguns anos atrás eu tinha vários problemas também. Ou seja, é um livro que está me ajudando muito e eu acredito que, de alguma maneira, vai também trazer algumas coisinhas novas, assim, pra Eu sua já adorei. vida. E eu tô muito feliz, muito Obrigada, obrigada. Amei a mesmo, nossa conversa, também. de verdade. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de Também. conversar mais fora aqui das câmeras. Exatamente, por favor. Muito obrigada de todo o meu coração. Obrigada. E é isso, um beijão pra vocês. E até a próxima.